Jogo de Cintura. Agora seu almoço pode contar com a praticidade da linha de congelados do restaurante Charong. Perfeito para quem busca por refeições saborosas e de qualidade, adaptável à sua rotina. Confira nosso cardápio no site e experimente. Disponível para delivery ou modalidade Pegue Leve. Aposte no Charong Soluções Gastronômicas. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. E em campo hoje, Débora Evangelista, Daniela Minello, Chayane Silvestre e Fabiana Sparrenberger, com a parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E antes de eu falar da nossa convidada especial de hoje, é especial só porque é a primeira, depois já não é mais especial, daí tá no jogo e aí já era. Antes de eu falar da pauta, vocês viram, gurias, o comercial que rodou antes da gente começar o programa? Charong Soluções Gastronômicas, me dando a oportunidade de virar garota propaganda, euzinha, garota propaganda, dos congelados. Mandar um beijo aqui para a Aline Rosa, já participou com a gente, gurias, esses congelados, e eu já venho consumindo um tempo antes, agora a Aline e o Charong aí como parceiros do Jogo de Cintura também. Gurias, que delícia, esse que apareceu ali no comercial é um tortei de moranga com ao molho sugo, maravilha, é difícil escolher, comidinha caseira, gostinho de vó, só para fazer esse parênteses e mandar um beijão para a Aline. Obrigada, querida, pela nossa parceria aí de sempre. E agora a gente vai falar da convidada Chayane Silvestre, que é em homenagem a ela, a pauta. Lembranças trazidas pelo Agosto Dourado. Sim, estamos no mês do aleitamento materno. E me chamou muita atenção lá na rede social da Chayane, e ela aqui vai ser como ela é na rede social, tá, Chayane? Que nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar que ela seja exatamente autêntica e com essa veia cômica maravilhosa que ela, que é integrante do Pod das Gurias, aqui com Natália Ruviaro, Verônica Couvero, isso, Dutra Couvero, né? Não errei, né, Chay? Não, é isso aí. E esse trio do Pod das Gurias, a gente tá fazendo esse intercâmbio maravilhoso aí para premiar os nossos ouvintes e telespectadores também do Jogo de Cintura. E nesse vídeo que me chamou muita atenção, entre os tantos que a gente morre rindo. Gente, essa mulher, ela tem uma veia cômica escrachada, assim, a gente morre rindo. E aí no vídeo do aleitamento materno, ela começa falando assim que ela virou a mãe da Eva e uma teta ambulante. Então nós vamos passar a palavra para a teta ambulante desse programa. Então, vou ver se não estou vazada. Deixa eu ver se não... contar a sua experiência. Deixa eu ver se eu não do tô aleitamento na minha materno. roupa. Oi, Fábio e gurias, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz em estar aqui com vocês. Gostaria também já de convidar vocês a participarem do nosso programa. Nós vamos fazer intercâmbios. Mas é isso, sim, olha. Ainda. É isso, é resumo da ópera, eu virei uma teta ambulante, porque tu não é mais nada, né? Tu só depois... A Eva tá com quantos dias para compartilhar? 30 dias, um mesinho. Isso, vai fazer um mês amanhã. E aí, conta aí a tua experiência. A minha experiência até hoje... E é porque nós, as gurias, vamos ter que... Vocês lembram ainda? Claro. Só para dizer que faz muito tempo e a gente chamou uma mamãe fresca aí. A minha experiência, gurias, até o momento de hoje, assim, ainda está sendo um dos maiores infernos que eu passei na vida. Eu não imaginei que ia ser tão difícil, não imaginei que ia... Não é que eu não me programei para isso. A gente lê, a gente, né? Eu acho que Tu preparou o seio, aquela coisa? Eu fiz, mas isso aí pra mim é tudo bobagem. Foi tudo bobagem, porque não adiantou nada, entendeu? Aí bota mamão, não sei o quê, pega... eu fiz tudo isso aí também. Chicória não sabia. Eu coloquei casca de mamão. Casca de mamão, sol. Repolho diz que é boa. Sol, casca de mamão, também fiz. Botava a teta pra fora no sol, os vizinhos, tudo bom, querido? Me enxergavam, já aproveitavam a paisagem e admiravam a teta de fora, e eu lá pegando sol, e não adiantou nada. Meu seio fissurou na maternidade. Na hora. Nossa, na largada? Na largada, no primeiro. Tá, então a Eva é bem esfomeada. E o bico do meu seio também não ajuda, porque é aquele invertido. Invertido. Ah, sim.
E aí não adianta, você tem que fazer pega correta, doula, tudo eu tive, fiz laser, fiz tudo, ainda não está 100%, mas eu tô lá, firme e forte dando, porque assim, ó, eu fazia muita questão disso, e uma das coisas que eu falei no vídeo foi que isso me frustrou muito, me abalou muito, porque eu perdi as contas de quantas vezes eu chorei em cima dela de dor, e ao mesmo tempo aquela dor, assim, de não me sentir suficiente, sabe? De você idealizar aquilo e não conseguir fazer, não conseguir... Tipo, eu pensei, eu não acredito que eu não vou amamentar. Pra mim era inconcebível. Assim, ó, não existia essa possibilidade. Como assim eu não vou amamentar? Pra mim era impossível. E aí tu se deparar com aquilo, talvez de repente não seja legal, não é pra todo mundo, tu não precisa se obrigar a fazer isso, tem fórmulas, tem isso, tem aquilo, é muito importante, mas se for prejudicar tanto a tua saúde mental, né? Isso acabou com o meu emocional. Naquelas primeiras semanas ali, acabou com o meu emocional. Eu fiquei muito arrasada, muito mesmo. Eu entrei naquele baby blues que falam também, que agora deram nomes aos sentimentos, né? Antigamente, ninguém falava de baby blues, de depressão pós-parto, falavam como se fosse uma coisa horrível e culpa da mãe de sentir, né? E esse baby blues que se caracteriza nos primeiros 15 dias ali do puerpério, né? Eu entrei naquilo ali, eu tenho certeza que a amamentação contribuiu muito para eu me afundar ainda mais naquele sentimento ruim, naquela tristeza, naquele baixo hormonal que dá, né? Então, assim, ó, até o momento não está sendo, assim, uma coisa muito boa. Eu estou conseguindo ir do jeito que dá, e ela faz o complemento com a fórmula junto, mas cada vez que eu vou dar mamar, parece que vai me dar um troço, assim, tipo, eu já vou pensando, ai meu Deus, ai tomara que não dou, ai tomara que agora, sabe, daí uma das tetas já tá boa, essa daqui eu vou dando, essa aqui eu vou tirando, pra não dar sempre o mamar aqui, pra não fissurar de novo. Mas assim, é um inferno. Queria saber quem foi que inventou que amamentar é a coisa mais linda do mundo, porque daí a gente enfiou isso aí na cabeça, e aí quando tu não sente que é a coisa mais linda do mundo, tu acha que tu é um ET. Um ET. Gurias, como foi pra vocês? Ai, gente, eu tive três bebês, né? Então, o Eduardo, eu não tive fissura, eu não tive nada. Ele tinha dificuldade na pega. Então, assim, ó, ele tinha 72 horas e ele ainda não tinha conseguido mamar, sugar certinho, fazer a boquinha aquela. Então, eu lembro que tinha uma enfermeira, a Renata era o nome dela, foi lá, ia lá, ajudava, colocava, toda aquela coisa, mas deu certo. Aí eu fui para casa, na primeira semana, essa Renata foi lá em casa, acho que umas 3 vezes para me ajudar. E depois ele pegou e foi. Não tive dor, não tive nada. A minha dificuldade era a quantidade de leite. Mas eu também, gurias, não sei se não era da minha cabeça, né? Que eu achava que era pouco, que tinha que dar mais mamar, que tinha que descer mais leite. Então, assim, ó, era todo mundo trazendo receitas maravilhosas. Daí o chá de alfafa, quando eu menos espero, chega o Gilmar, que é um amigo da família, com um quadradinho de alfafa lá em casa, entrando pela cozinha fora, falando, não, a mãe mandou trazer alfafa para fazer chá para te ter leite. Então, assim, ó, eu tomava 2 litros, literalmente uma garrafa PET de chá de alfafa, de chá de funcho, também. Aí o funcho eu tô tomando também. Só eu não colocava açúcar, o açúcar não, mas eu me atracava a tomar aquilo. Cerveja preta também. Sim, essa é do meu tempo. Essa é do meu tempo. Não, essa daí, se me dissesse alguém... Tá, mas cerveja preta deve ter sem álcool, se a cerveja normal tem. Eu não sei. Eu sei que a cerveja preta... Aproveita e toma junto um pouquinho. Eu tomei antes. Eu tomei bastante antes. A cerveja preta eu até não tomei tanto, mas os chás... Eu queria tomar cerveja preta, mas não tenho coragem. No intervalo de cada amamentação, eu terminava de amamentar, eu sentava e tomava literalmente 2 litros de chá daqueles. E aí deixava que ficasse produzindo para outra mamada. Ou seja, eu tinha que tomar 2 litros de água para ter para outra mamada. Não é tomar por dia, não. Era entre uma mamada e outra. Minha nossa. E aí, só que assim, ó, mas é que aí que tá. Eu não tinha esse sentimento que tu tem. Então, para mim, não era problema tomar aquela coisa. Mas aí também, por outro lado, eu comia muito doce. Eu não tomava um chá doce, mas eu comia muito doce. Agora, guria, se alguém dissesse pra mim assim, Débora, vai pelada ali e vira estrelinha na esquina, eu ia. Tudo. Isso foi do Eduardo. Do Carlos,
mais ou menos a mesma coisa. Só que o Carlos já mamou logo. O Carlos sempre foi esfomeadinho. Ele já se atracou na teta, assim, com aquela carinha dele, já pegou e saiu mamando. Não teve problema nenhum. Aí... Teus nenês nasceram de parto normal? Não, cesárea. O primeiro eu tentei induzir parto normal. Ficamos lá um dia inteiro de trabalho de parto, não deu. E mesmo assim desceu logo em seguida? Não, desceu assim, do Eduardo, acho que desceu quase um dia. Ele nasceu à tardinha e foi descer na outra manhã. E o Carlos já desceu mais rápido. Só que daí o Carlos, o que aconteceu? Que todo mundo disse assim, Deborah, não te preocupe, vamos fazer dieta. Vamos regular a alimentação, não sei o quê, não sei o quê. Eu comecei a fazer uma dieta, ele tinha uns 60 dias e o meu leite sumiu. O meu leite desapareceu. Agora também recomendo aos psicólogos, talvez o meu psicológico estivesse ligado nisso. Aí eu voltei a comer. Voltou e aí leite. Voltou. Ah, mas aí eu fiz até acupuntura. Eu ia fazer até acupuntura. Eu colocava as agulhinhas, né? No peito? Assim, no seio, nesse vãozinho fazia a acupuntura para aumentar o leite. E chá. Mas nenhum deu fissura no seio. Nada. Do Fernando, eu já sou mãe velha. Sim. Sou, né? Modéstia à parte, já criei 2. Né? Já sou uma Jersey. Não cuidei da teta. Não fiz o banho de sol. Não coloquei as massagenzinhas, os creminhos. E aí o seu Fernando começou a mamar e aí abriu fissura. Então assim, ó, que ele ia mamar e eu fechava os olhos. É descomunal, né? Eu fechava os olhos assim e respirava, porque daí ele começava a sugar, dali um pouco, eu não sei se eu me acostumava com a dor ou se parava de doer, não sei se eu acostumava. Anestesiou, já nem sentia mais. E aí foi assim, ó, mas poucos dias, assim, não chegou a ter 2 fissuras, foi uma só. Mas foi de eu não ter tido o cuidado que eu tinha tido nas outras duas amamentações, né? Mas leite, eu não fui uma Jersey, eu não fui uma mamãe de leite à vontade, que tem mães que dá mamar para 2, 3 crianças, eu não. Eu tinha que ir lá, eu tinha que tomar muito chá, eu tinha que forçar a existência do leite. O Eduardo mamou até os 9 meses. O Carlos, eu acho que por causa daquela minha dieta e tal, ele mamou até o 7º mês. Ele passou o 6º, a gente completou o 7º e aí ele já não mamou mais. O Fernandinho também, ali entrou no 7º, não chegou aí pro 8º também. Então, mas eu gostava muito de dar mamar. Aí dá um sentimento assim, sabe? Eu gostava. De amor, assim. Era uma coisa. Um vínculo. Era aquele negócio que todo mundo podia chegar perto da criança, mas ninguém conseguiria me substituir. Mas eu chorei muito. Minha. Ai, eu era. Assim também. Só ano passado. Isso aí não é mais assim. Eu era possessiva com os meus filhos. Não, super. Eu era. Mas eu assim, aquilo era meu. Era o meu momento. Dani Minello, tu tens 1 minuto para falar dos seus 2 filhos. Desculpa, Dani. Tudo bem. 1 minuto. 1 minuto no primeiro bloco. Não, para os 2 filhos. Eu tive uma experiência muito bonita de percepção de quando eu comecei a produzir leite na primeira gestação, que foi a do Pedro. Eu lembro que eu estava num festival de inverno ali em Vale Vêneto. É Vale Vêneto, né? Sim. E aí nós saímos assim e eu recebi uma rajada assim de vento frio e os meus seios, eu estava assim, acho que com 2 meses de gestação. E é tão interessante o corpo feminino, né, gurias, que começa a se preparar, né, para aquele bebê, tudo vai mudando, né? E eu lembro assim, ó, que eu comecei a sentir um calafrio e começou a rasgar, assim, parecia que as veias, os ductos, né? Os ductos mamários começaram a rasgar. Sensível ali, tu sentiu. Sim, e eu senti desde o início a produção de leite no corpo, e é tão interessante, eu até comentei esses tempos com o meu ginecologista, eu disse, doutor Cláudio, eu acho que eu tô produzindo leite, e eu não tô grávida, né? E ele disse assim, não, mas é normal por causa do hormônio, né, que a gente toma, e aí eu percebo até hoje, para ver que é interessante quando a gente presta atenção no corpo. Então, no Pedro, eu lembro que eles deram a primeira... eu tive cesárea nos 2, no Pedro e no Francisco. E com o Pedro foi... eles deram um copinho de NAN. Era NAN na época ali, acho que era a fórmula que eles davam lá no hospital.
que foi o primeiro. Daí eles levaram pro quarto e eu lembro que ele já pegou, porque é interessante, o bebê, ele vai... Que isso? Corpo aí querendo ver, comer? E eu digo, sim, eles vêm com a boca, assim. É muito interessante, né? A natureza. É engraçado. E eu olhava e dizia, sai! Daí eu digo, não, mas eu vou aceitar, meu filho. Mas aí mamou, daí desceu o leite, tudo, mas eu tive... alguns episódios de fissura e sangrava. Só que eu coloquei... Mas o que mais me atrapalhava, gurias, na primeira amamentação, é que como eu tive uma gestação tardia comparado às minhas irmãs, então as minhas irmãs, cunhada, todo mundo vinha e dizia, ai, faz isso, faz aquilo, eu digo, quer saber? Aí eu comprei uma poltrona de amamentação, eu disse, é o meu momento que o meu filho sai de perto. Não deixei ninguém, eu fui muito chata. Aí eu sofri Eu muito com não deixava, porque chegava e dizia assim, ai, tem pouco leite, ai, tá pegando diferente. Eu digo, vai naquele lugar. Não tinha coragem, daí eu estabeleci a poltrona da amamentação, o meu momento. Eu colocava uma música clássica que eu amava, e ali eu dava mamar. E tomava litros de água, um desespero, assim, ó. Uma sede descomunal. Assim, ó, o bebê chegava assim com a boca e eu, água, pelo amor de Deus. Então eu já tinha água do meu lado. Como é que pode, né, isso da água? É muito interessante. E daí, o primeiro bebê, ai, gurias, eu ficava morrendo de vergonha, mas aí a gente acostuma, né? Porque tu tá te adaptando ali, por isso que é importante a mãe ter este momento sozinha com o bebê. Porque é horrível, claro que... Gente, eu entendo que todo mundo queria ajudar, mas vai longe, pelo amor de Deus. É tu te entendendo com o teu filho, vocês que vão entender a pegada. Claro que às vezes precisa da mediação. Eu fiz um curso daqueles de gestante que ofereciam no Hospital de Caridade na época. Daí ensinaram a pegada, tudo direitinho. Ok, mas nada que acontece na prática. E aí tu vai descobrindo como é que o bebê pega, porque tu vai sentindo como é que vai saindo o leite. Quando a criança pega bem o peito, tu percebe que o leite flui. E o primeiro era muito interessante. O Pedro, ele ficava assim, ó. Ele mamava num e ficava massageando o outro. E aí é muito interessante, gurias, porque a ocitocina vem assim, ó, de um jeito, é aquele sentimento que te invade. Não tive problema nenhum. O Pedro mamou 2 anos e 8 meses. Eu tive que dar uma pausa ali, que eu tive uma perda, né? Eu tive um aborto. Mas aí depois eu continuei amamentando, né, o Pedro. E eu tirava, eu esgotava. E eu lembro de um episódio que eu estava numa aula, gurias. E eu usava aqueles protetores, né? E eu não esgotava na rua, eu achava... Eu não ia sair com toda aquela parafernália, né? E eu esgotava com aquele manual. Não era nem... Era horrível, ele parece que arranca, assim, o mamilo. Não era aquelas bombinhas elétricas que tem hoje. Até tinha na época, mas eu fazia com o manual. E aquele dia eu fiquei 4 horas fora de casa. E eu lembro que eu pensei assim, ó, eu quero ir na Renner. Era o meu momento solo. Eu saí da minha aula de pós-graduação e disse, vou na Renner. Eu entrei na Renner, sem mentira nenhuma, gurias. Começou a me dar uma íngua debaixo do braço, porque ficou quadrado. Começou a me dar febre, eu não conseguia caminhar. Empedraram os meus 2 seios, eu lembro que eu peguei um táxi. Eu peguei o carro. Fui para casa e eu tive que ir para baixo do chuveiro fazer massagem e não desempedrava aquilo. E que empedrado, daí o bico ele se transforma e eu não conseguia dar pro bebê. Eu lembro que no banho, assim, eu tive que fazer um monte de massagem. Ai, que dor, meu Deus. É horrível, é uma dor, assim, ó, tinhosa. Mas, enfim, daí eu lembro que deu tudo certo na primeira amamentação. E um episódio... Aconteceram muitas coisas engraçadas com relação... Ela nem chegou na segunda ainda, porque eu quero falar dos peitos. Né, gente? Ai, mas é que é tão bonito! E tão dolorido também. Não adianta eu falar que é falar só dos 1 minuto. peitos. Não, nós vamos chamar o comercial. Eu quero falar dos peitos. Não, quem manda aqui sou eu. Chamo o comercial. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Agora seu almoço pode contar com a praticidade da linha de congelados do restaurante Charong. Perfeito para quem busca por refeições saborosas e de qualidade, adaptável à sua rotina. Confira nosso cardápio no site e experimente. Disponível para delivery ou modalidade Pegue e Leve. Aposte no Charong Soluções Gastronômicas. Jogo de cintura. Eu lembro, gurias, de um episódio que eu estava numa missa e eu usava protetor de peito, né? Aquele absorvente de peito para não vazar. E naquele dia eu não levei mais de um reserva, porque saía mesmo, saía leite do peito. E eu lembro que eu estava com o Pedro no Baby Slim e começou a chorar uma criança do lado. E o choro, gurias, é instintivo. Os meus filhos, quando choravam num quarto, o meu peito fazia assim, ó, blum! Endurecia, os dúctidos começavam assim, ó, e o leite começava a vazar. Porque a ocitocina, né, é o instinto materno da questão da sobrevivência da cria. E eu lembro que na missa, gurias, jorrou leite, assim, ó. E eu lembro que eu tive que sair de dentro da igreja e socava o guri não queria mais mamar, porque ele tinha acabado de mamar. Só que tinha já vazado todo o absorvente por causa de um bebê do lado chorando. Uhum. E era aquele choro de bebê. E aquilo fazia... Então foram situações engraçadas. No Francisco, gurias... ele fazia, sabe o quê? Ele pegava e dava de cabeçada, que nem terneiro. Ele chegava em mim e dava de cabeçada e o leite voava do peito. Gurias, eu dava tanta risada porque foi muito engraçado isso. Só que eu tive esses momentos, gurias, de dor, mas eu sabia que eu... o que eu usei? Tinha uma pomada que eu descobri. Primeiro eu passava gelo, muito gelo. Gelo quando fissurava, né? E eu não podia dar mamar com sangue saindo junto com o peito. Aí, quando aconteceu isso, eu lembro que eu ficava toda noite, gurias, colocando gelo, compressa de chá de camomila gelada também. Eu pegava aqueles sachêzinhos e eu descobri, pesquisando, que tinha uma pomada de camomila. E aí, quando eu descobri aquela santa pomada de camomila, cicatrizou. E eu pegava sol, tudo, fazia aqueles banhos de luz também com lâmpada amarela. E deu certo. Mas eu não deixava. O que mais me incomodava na amamentação? As titieretas vindo me incomodar. Diziam, ai, porque deu leite? E eu dizia, ai, meu filho mama de 3 em 3 horas. Ai, porque tem pouco leite. Eu, vai tomando teu... Pouco leite tem tu. Eu ficava furiosa, porque... Isso aí foi uma coisa que eu errei muito. Não dá pra deixar eu quis me mostrar forte. Eu quis me mostrar que eu era uma mãe... super de boas, porque eu sou super de boas, mas eu não estava sendo super de boas. Eu não queria ninguém me vendo, eu não queria estar aqui, eu não queria ninguém ali na minha volta. E eu quis mostrar que eu queria. Na verdade, eu quis fazer a onda de que eu era super de boas. Não, eu vou amamento na frente de vocês, e aquilo me acabou. Porque daí eu não conseguia fazer direito. Sim, aí todo mundo quer olhar e dizer, não tá mamando, não tô pegando. A doula tá passando fome, tá chorando, fome? Ai, tá chorando, vamos dar complemento, vamos... Teve momentos assim que eu me via assim, na cama, assim, com a doula fazendo massagem, num seio laser, no outro, e uma plateia assistindo, como se aqui, tipo, vamos lá ver o que tá, vamos lá ver como é que é. E eu não conseguia falar, logo eu que mando todo mundo a merda a hora que eu quero. Eu digo, vai te a merda, sabe, some na minha frente. Eu não conseguia falar das pessoas, eu não conseguia, eu simplesmente, eu me travei. É um outro sentimento que acontece. É um momento, eu acho que na vida da gente, totalmente diferenciado. Porque a gente está, a criança vem e nós nos transformamos.
Então, tem a questão hormonal, tudo, mas tem um momento que é diverso, diferente de tudo aquilo que a gente viveu, e as reações da gente aparecem diversas também. Então, eu lembro, a mãe, por exemplo, me disse assim que eu parecia uma macaca em casa, sempre com eles aqui, ó, sempre com eles aqui. Uma amiga minha me perguntou, Débora, tu não teve depressão pós-parto? Eu disse, não, eu acho que eu tirei eles da barriga e coloquei em cima do peito. Então, eles não saíram né, de tão perto de mim assim. E o aleitamento materno, eu acho que a gente tem, sim, uma romantização em cima do aleitamento materno. Eu acho que é muito importante o aleitamento da criança, mas eu acho que tem, sim, esse limite da saúde mental da mãe. Afinal de contas, essa mãe também é um ser humano que precisa ser considerado. E aí, gurias, e aí vocês imaginem, e olha que o meu caso eu considero hoje leve, tá? Porque olhando para tantas realidades aí fora, vocês imaginem a mulher que nasce com... Estamos falando todos de bebês super saudáveis, né? Que não tinham nenhum desafio, nenhum problema, nada a ser resolvido. Imaginem eu, mãe, de um bebê que nasceu com os 2 pezinhos com o pé torto congênito, ambos virados para dentro, no 7º dia tendo que colocar gesso até em cima, na perna, e tendo que conviver com essa questão da amamentação. Para mim, eu amamentei o Bruno até 1 ano e meio. Porque para mim, depois de resolvido o transtorno inicial, foi muito prazeroso. Por isso também segui amamentando mesmo, já trabalhando. Mas vocês imaginem para uma mãe que o filho não vem perfeito. Porque o que a mãe pede? Exatamente. Eu só quero, não pode ser menina, pode ser menino, pode ser... Eu só quero que venha perfeito. E quando a gente recebe um filho que a gente já sabe... ainda no ultrassom, tudo que vai ter que ser feito, todo o tratamento, se vai precisar cirurgia, se não vai, quando é que conserta. Imaginem a situação. Para mim, eu tive essa mesma coisa que a Dani em casa. Teve um momento que eu tive fissura, mas é que é tanta coisa, quando tu já é preparada para enfrentar tantas coisas, tu recebe a coisa diferente. Então, eu tive fissura, uns 2 seios também, foi resolvido com pomadas e mamão e um monte de coisa, foi resolvido. Depois teve um episódio também nos primeiros dias, já quando o Bruno tinha o gesso, já nas 2 perninhas, aí teve um episódio dos 2 empedrarem. Gente, daí tu ficar tomando banho e aí o desespero que aquele negócio não desempedra. Piora, ele vai ficando mais quadrado. Ele vai ficando e tu não consegue te livrar daquilo ali. E a criança não pega, né? Não, quando tá empedrado. O que eu ia dizer para vocês é que as maiores críticas e as maiores pressões que eu recebi foram de mães mesmo. Mas claro! Parece que as próprias mães que infernizaram mais a minha vida do que outras pessoas, assim, que queriam, tipo, dar dicas legais ou se solidarizar, ser empático. Quem menos foi empático comigo foram mães. Tipo, mães que passaram as suas frustrações e não se recuperaram dos seus traumas, que quiseram me transmitir aquilo ali de uma forma ruim e negativa. Então fica a dica, nesse mês do aleitamento materno. Obrigada pela sua companhia, beijão! Jogo de Cintura.